Olá, meus irmãos, vosso em Cristo, irmão Josenilton Silva, a paz do Senhor para todos vocês, evangélicos, não evangélicos, membros congregados da nossa igreja, Assembleia de Deus, igrejas co-irmãs, simpatizantes da nossa fé, evangélicos de diversas denominações, pessoas religiosas e não religiosas. Nós queremos de igual forma cumprimentá-los com a paz que há em Cristo Jesus. Queremos desejar boas-vindas à nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, através do canal Josenilton Silva, aqui no nosso Facebook. É um prazer muito grande estar com você. Hoje é a segunda lição, por cronograma seria a terceira, dada ao início do trimestre. Como tivemos um imprevisto, nós estamos seguindo uma sequência lógica do que nós começamos a apresentar. Então hoje haveremos de apresentar a segunda lição, que tem como tema o despertamento espiritual, um milagre. Despertamento espiritual, um milagre. Essa revista desse trimestre é uma edição especial, jovens e adultos, e que trata dos princípios divinos em tempos de crise. É uma reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Este é o tema desta revista, a temática, baseada nos livros de Esdras, Neemias, Daniel. E nós queremos tratar com você hoje sobre a segunda lição, que é o despertamento espiritual, um milagre. Desde já, compartilhe, convide mais pessoas para assistir, participar conosco, em nome de Jesus. Nós temos como objetivo nesta lição tratar de reconhecer a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. O despertamento sempre foi uma necessidade, não apenas por um momento na história ou na vida do cristianismo ou do povo de Deus de uma forma contemporânea, enfim, mas uma maneira de subsistência. Há quem diga que o despertamento ou o avivamento, porque uma coisa está intrínseca, ligada à outra, o despertar traz um avivamento e o avivamento traz um despertamento. Então uma coisa que está ligada à outra. E há quem diga que o despertamento ou o avivamento é uma questão de sobrevivência. E é verdade. O homem, o cristão, o ser humano, independente da vida espiritual ou não, precisa estar avivado, precisa estar despertado para realizações. Desde fazer o que é bom a fazer o que é ruim. Precisa que tenha despertamento, motivação. Precisa que se tenha uma interferência, com base no que está em sua volta, no que está dentro de si e principalmente de uma força espiritual, seja ela do bem, tratando-se de Deus, ou seja ela do mal, tratando-se do adversário das nossas almas. Então nós vamos tratar hoje sobre o reconhecimento da origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. Um objetivo específicos aqui, nós vamos tratar sobre como devemos interagir e agir com essa temática, com esse princípio, fundamento doutrinário que é o despertamento espiritual. Nesta lição estudaremos primeiro o que significa o despertamento espiritual biblicamente e exegeticamente, ou seja, dentro de um contexto teológico e dentro de um contexto escriturístico, tanto o contexto bíblico como o exegético. Vamos tratar também sobre as características que apontam a necessidade de uma renovação espiritual. Toda ação sequente, ela requer um apontamento, ela requer um indício de algo que venha lhe anteceder, para apontar, para identificar a sua razão, a sua origem, a sua necessidade e os seus objetivos. Então, se eu vejo que há uma necessidade de uma busca por um despertamento, por um avivamento, então esses apontamentos que anunciam essa necessidade, eles devem ser reconhecidos, compreendidos, entendidos, para que eu busque de forma correta, de forma certa, aquilo que vai me trazer um solucionamento, uma resolução
para aquilo que eu tenho buscado, né? Para um estado de diferenciação e melhoramento, trazendo aprimoramento das minhas atividades, né? Então, vamos ter também razões pelas quais podemos considerar o despertamento espiritual como um milagre. Se o título da nossa lição é Despertamento Espiritual, um milagre, nesta lição nós vamos ver algumas razões que caracterizam isso, que apontam isso, que é um milagre, que é uma questão de milagre. Ou seja, vamos ver que o homem não é um produtor do avivamento, que o homem não é um promotor do avivamento e que o homem não é um provedor do avivamento ou do despertamento, entendeu? Então nós vamos ver também alguns resultados deste milagre de Deus, né, chamado avivamento, ok? Então o despertamento espiritual tratado nessas áreas. Os objetivos aqui é explicar a todos nós aqui que esses objetivos espirituais, né, devem ser tratados numericamente dentro dos apontamentos de finalidades, ou seja, de propósito, de objetivo, não apenas de estudo, não apenas de subsídio teológico ou coisa parecida, certo? Explicar que esses objetivos, que esses despertamentos, eles são de ordens espirituais e ilustrar que Deus cumpre as promessas que Ele faz, né? Nós baseamos este contexto nos livros de Esdras e Neemias, e a leitura que nós vamos tratar aqui vai ser justamente nesse contexto, tratando-se de Esdras capítulo 1, versículo 1 ao 7, e Neemias capítulo 1, do verso 1 ao 3. Nós não vamos ler para a gente ganhar tempo aqui, e que vai apontar os 19, quase 20 anos de Dario II, quando foi contemporâneo aqui destas expedições de Esdras e Neemias, né, para que isso pudesse acontecer. Que Deus nos dê, né, a inteligência de Daniel, que Deus nos dê a sabedoria de Neemias e a espiritualidade de Esdras, né, para que a gente possa compreender tudo que vamos estudar nesta lição a partir de agora. O textuário da revista, da lição, é escrito em Romanos capítulo 13, versículo 11. E isto digo conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora perto de nós, mais perto de nós, do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. A verdade prática: o despertamento espiritual é uma consequência, certo, da submissão à vontade de Deus. Portanto, não há um despertamento para uma mudança de estado, de atitude, se não houver uma submissão. Ou seja, é uma missão cumprida debaixo de ordem. Isso aqui é submissão. A palavra submissão é uma missão dada a você, a mim, e que nós sujeitamos a essa missão dentro do aspecto da inferioridade por parte de nós, da obediência, certo? E da efetividade no cumprimento. Isso aqui é submisso, certo? Alguém submisso, ele obedece essas funções aqui, essas realidades, tá? E nós, como nós falamos, os textos bíblicos que aqui foram apontados, Esdras capítulo 1, versículo 1 ao 7, Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 3. O que então é despertamento espiritual? O que seria isso dentro da nossa instrução? A definição exegética dentro do contexto, ou seja, escriturística, né, dentro de um plano teológico, vai apontar que esse termo no Antigo Testamento, ele advém das conjunções hebraicas, logicamente, do Antigo Testamento, que querem dizer agitar, despertar, acordar, incitar e ser despertado a ficar de pé, tá? Está entusiasmado, está triunfante, agir como quem está acordado e está ativo. Você nota que algumas expressões aqui dadas em língua hebraica para a definição da palavra despertamento, uma delas me chama muita atenção, que é incitar, ou seja, levar alguém a fazer alguma coisa, e a outra é estar despertado ou ficar de pé. São posições de reações, né? E o despertamento ele requer esse tipo de ações por parte de cada um de nós. No Novo Testamento, a palavra despertamento aparece como tradução dos termos em língua grega e que diz respeito a acordar, despertar,
fazer ativo, ficar, levantar, fazer nascer. Texto como João 11:11, Romanos 13:11, como nós acabamos de ler, certo? É hora de despertarmos do sono. E Efésios 5:14. Isso dentro de uma definição exegética, ou seja, dentro de um plano hermenêutico, dentro da teologia bíblica, e que aponta o estudo das Escrituras no conceito ou no efeito dos seus textos, na interpretação. E dentro do original sagrado hebraico e grego, todos eles vão apontar para o mesmo rumo, que é um despertar, um ficar de pé, um estar entusiasmado. E algo interessante é que os judeus daqueles dias, né, dos judeus daquele tempo, do 4º século para o 5º século, é onde apontava esses acontecimentos, esses judeus, da maioria deles, eles não obedeceram à ordem do cumprimento da promessa de Deus. Havia um comodismo, havia uma espécie de conformismo por parte do povo diante das 3 grandes bênçãos que estavam prometidas ao prazo do final da conclusão do tempo em que Deus lhe havia dito que iria buscar o seu povo dentro do cativeiro. Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam, estava para se cumprir. Só que não na vida de todos os judeus que estavam no cativeiro, porque a maioria deles estavam conformados com o cativeiro. E o decreto de Ciro já estava lavrado. Ciro, como nós falamos, 200 anos profetizados acerca do seu nascimento, antes, já havia agora no seu tempo lavrado o decreto de que os judeus poderiam primeiro voltar para sua terra. Era a primeira grande bênção, voltar. Segundo, reerguer os muros da sua cidade. E terceiro, reconstruir o santo templo. No entanto, a maioria dos judeus não abraçaram isso, ou seja, não foi uma tarefa fácil fazer voltar. Por quê? Porque a vida deles na Babilônia já estava conformada, eles não estavam dispostos a voltar à sua terra, certo? E isso para executar o plano de reconstrução, o plano de retorno, de reestruturação de sua terra. E somente o Espírito Santo poderia promover um tal despertamento, um tal avivamento, promover um tal entusiasmo no povo, para que o povo pudesse se levantar. E isso traz uma lição para a gente. Aqui em tempos de crise, como é o título da revista, né? Despertamento espiritual, princípios divinos para tempos de crise, a crise ela tende a, pelo menos, uma espécie de, vamos dizer aqui, 7 anos de tribulação, né? Baseado no texto escatológico. Ou seja, se diante do período de tribulação serão 3 anos e meio pacíficos e 3 anos e meio, né, finais de grande terrorismo, vamos imaginar que o período de crise ele tem esse estágio. Ele tem um estágio final que acomoda, que faz o ser humano se conformar a um estado de mediocridade, a um estado de conformismo, a um estado de presente situação que ainda que negativa, porém controlável. E isso deixa com que as pessoas se conformem àquela situação de não vou mais sair daqui não, vou ficar aqui mesmo. Certo? E o povo judeu, a maioria deles estavam conformados com o cativeiro babilônico e não quiseram voltar. De fato não voltaram, nem todos voltaram. Muitos ficaram em Babilônia, tornaram-se não mais tendo a bênção do Senhor, porque a bênção de Deus está onde 3 coisas está: a palavra de Deus dada como promessa, a aliança de Deus dado como efeito de proteção, certo? E o chamamento de Deus dado como cumprimento de uma lei, de um decreto que Deus deu antes, profetizando ao seu povo. E quem ficou no cativeiro não podia ter mais essas 3 realidades em sua vida. Então, foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor levantou homens que não se prendiam às coisas de Babilônia, aos negócios dessa vida, certo? E cuja visão estava na redenção do seu povo. Então, a quem é que Deus levanta para promover um tal avivamento ou usar como um expositor deste avivamento? Homens e mulheres que não estão ligados às coisas dessa vida. É Hebreus capítulo 12, versículo 1, né? Certo? Então, quando
a gente entende essas verdades, a gente começa a perceber que Deus tem chegado com esse despertamento e usando pessoas como canais, como usou Esdras, como usou Neemias, como usou Daniel, entendeu? A fim de esse povo despertar para semelhante propósito, conforme os de um crente avivado. Então, biblicamente, à luz das Escrituras, o despertamento espiritual faz alusão primeiro a uma mudança de ânimo de uma pessoa quanto ao interesse pelas coisas de Deus. O despertamento espiritual ele produz primeiro isso, uma mudança de ânimo com relação às coisas espirituais da parte de Deus. Então, o avivamento, em termos bíblicos, a definição é essa, certo? Ela traz uma mudança de ânimo, de entusiasmo, de propósito. Segundo, é que em relação à igreja, esse avivamento é a reconstrução do primeiro amor dos cristãos, resultando do despertamento e do arrependimento e na busca incessante pela presença de Deus. Tratando-se de uma forma geral, a definição bíblica para o avivamento é um despertamento que produz uma mudança de ânimo, uma mudança de visão, certo? E uma mudança de sentimento. Quando traz uma mudança de ânimo, requer aí uma espécie de revelação. Ninguém é animado senão debaixo de uma revelação maior do que o seu propósito. É a revelação do que se entende que traz a compreensão da responsabilidade. Entendeu? Então, em termos de Novo Testamento, é a reconstrução, na verdade, de um amor dos cristãos que resulta no despertamento, no arrependimento, na busca, certo? Incessante, constante e abundante com relação às coisas de Deus. Um ponto central dessa lição é que a submissão à vontade de Deus gera despertamento espiritual. Gera despertamento espiritual. Todo ato de obediência, todo ato de atenção à vontade de Deus vai gerar um constante ato de crescimento, de despertamento espiritual. Vai gerar uns posicionamentos de realidades, de realizações que traz um novo contexto, um novo posicionamento de vida, tá? E dentro dessa introdução, nesta lição nós iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades, certo? E o primeiro tópico desta revista, dessa lição, é o despertamento espiritual emana do próprio Deus. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. O que é emanar? Emanar é fluir. Emanar é um verbo, certo? Que nos traz a ideia, é um termo usado, certo? Para identificar uma origem, um conceito inicial, um posicionamento principal ou principiado que vai gerar alguma reação, alguma consequência, certo? Naquilo que é seu alvo. E o despertamento espiritual, ele é promovido, certo? E ele é acionado por Deus para ser efetivado claramente na vida de cada um de nós. Então, esse despertamento, ele emana do próprio Deus. Por isso que é um milagre. A ideia de milagre é aquilo que foge completamente das características humanas, que foge do contexto humano, das forças, das realidades, do entendimento e que só pertence a uma força sobrenatural para que se possa realizar, ok? Então, o despertamento espiritual não é o pastor que vai produzir em você, não é o padre que vai produzir em você, não é uma outra identidade religiosa ou espiritual que vai produzir, não é anjo, não é profeta, é Deus. Só o Espírito Santo é quem produz o avivamento ou o despertamento na vida do crente, ok? Certo? E, logicamente, que a gente entende aqui que se é um despertamento espiritual para cumprir ou para obedecer às promessas de Deus, precisa-se que Deus antes tenha feito promessas, tenha feito alianças com o seu povo, para que Deus venha despertá-lo a um possível ato de desvio ou de desconcentração, daquilo que Deus tem falado. No primeiro ano de Ciro, o Senhor despertou este rei, Esdras capítulo 1, versículo 1, e Deus desperta Daniel
para orar pelo futuro do povo. Né? No primeiro ano de Ciro, né, que Deus despertou este rei, Deus levanta Daniel a orar pelo futuro do povo, mas não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziu esse despertamento. Por mais oração, por mais conhecimento da palavra, por mais intimidade que se tenha, nada disso vai ser suficiente para produzir despertamento, tá? Esses atos já são ações de um crente que tem compreendido a visão de que há uma necessidade de ser despertado. Às vezes a gente pensa que por estar orando está despertado. Às vezes a gente pensa que por estar evangelizando ou pregando, estamos avivados. E aí é um erro. E aí é um erro encoberto que precisa da gente orar a Deus pedindo o despertamento. Certo? O orar é um dispositivo da petição. Então você vai orar pedindo, certo? Ah, mas eu já estou orando, eu não estou avivado. Não, você vai orar pedindo esse tal despertamento que você ainda não está tendo para entender, para compreender, tá? Para aceitar certas coisas, para sair daquela posição e ir para outra. Tá? E Daniel já vinha orando, santificando, só que isso não produzia o avivamento. Isso levava Daniel a uma intimidade com Deus, a uma aproximação, mas só Deus poderia produzir tal avivamento. Em Daniel já visto ser uma condição de milagre, e milagre quem faz é Deus. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é o próprio Deus. Deus usa as suas instrumentalidades, mas quem produz o avivamento, o despertamento, e aqui cabe dizer que todo avivamento, ele, ainda que seja uma anunciação coletiva, ele tem um efeito individual, certo? É como uma água que desce sobre todos nós de uma vez só, mas ela vai molhar dada a necessidade, ou seja, vai limpar conforme a necessidade de cada um. Então o avivamento, ele tem, o despertamento, ele tem essa estrutura característica, ok? Então por isso, o despertamento é um mistério. Despertamento espiritual é um mistério, as coisas humanas podem ser explicadas, podem ser calculadas, previstas, mas o avivamento não. Oséias profetizou tal avivamento, João o Batista profetizou também tal avivamento, dizendo que Jesus era aquele que haveria de batizar com o Espírito Santo. O próprio Cristo também falou de um tal avivamento, quando nos dias de sua ascensão, ele profetizou que haveria de descer um tal avivamento, e este era o Espírito Santo trazendo, tá? E esse avivamento continua sendo uma necessidade de busca, certo? Temos o Espírito Santo em nossas vidas, temos a palavra à nossa disposição, temos a direção iminente de Deus, e é iminente também, ou seja, presente e a qualquer momento, tá? Mas necessitamos da prática que Daniel exercitou, que nós vimos na lição passada, certo? Que é a prática da oração, feita com jejum, feita com tristeza e com perseverança. Tá? Tristeza como? Não tendo vontade? Não. Certo? A ordem de Deus é interessante. Quanto mais a gente se sente indignado, revoltado com a presente situação negativa que o mundo aparenta ou vive, mais a gente deve ter a necessidade de orar. Lembra Jesus ensinando? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse choro não é o choro pelo pão, pela água. Esse choro não é o choro pelas necessidades básicas, não. Esse choro é pela indignação dada a presente situação negativa que o mundo apresenta. Desde a necessidade de salvação, desde a necessidade da moralidade, espiritualidade e da vida, certo? Pessoal de cada um, levando a uma vida com Deus. Então esse choro terá consolo. Isso traz uma esperança enorme, porque pessoas por quem você tem orado para Jesus salvar, tá? E se você tem chorado por elas, Jesus disse que você vai ter consolo por isso. Ou seja, o que é isso? Com a sua morte? Não, é lógico que vai ter consolo com resposta, né? Então, o que a gente entende? Que a necessidade de um despertamento espiritual é uma realidade, certo? Todos nós necessitamos de sermos despertados.
certo? O sono, a apatia, a indiferença, o comodismo está presente na vida de cada ser humano, dada a cada momento que vem, principalmente quando vem afrontando a sua crença, desafiando as suas forças, contradizendo as suas convicções, certo? E tentando manipular as suas ações. Então isso gera, certo? Uma impotência, certo? De uma incapacidade própria e que requer uma força maior para que lhe dê motivação, entusiasmo, propósito de não desistir. E o povo judeu naquele cativeiro, durante 70 anos, já tinha se rendido desde a materialidade do lugar, a moralidade de Babilônia e a espiritualidade do próprio cativeiro babilônico. O povo tinha se rendido. Chegou o tempo de Deus cumprir com a sua promessa, certo? E Deus foi lá, bateu na porta de Babilônia para trazer o povo de volta. Levantou um instrumento que haveria de lavrar o decreto de liberdade e os portões se abriram. Deram-se prata, foi dado ouro, tudo que era preciso. Lançou-se decreto entre as nações para ninguém interferir no que estava sendo realizado. Porém, o povo estava tão conformado com a luta, tão familiarizado com os elos, né? Com as alianças feitas dentro de Babilônia, estava tão conformado com aquilo que foi acordado para não morrer, e muitos se venderam dentro do cativeiro. Muitos durante essa pandemia estão se vendendo. Muitos durante esse período de crise estão se rendendo, se vendendo e estão se alienando e se aliando a partidos espirituais contrários, certo? Desde a novas filosofias de crença, desde não quer mais caminhar, porque se conformaram com o período de crise. E a crise tem esse lado sapiente, a crise tem esse lado sábio, vamos dizer assim, no sentido negativo, que ela tende a quando não te destrói de uma vez, ela tende a manipular. E o ser humano é um ser que foi criado com uma virtude espetacular, dentre muitas, que é a capacidade de adaptação. O ser humano ele consegue viver e sobreviver em lugares inimagináveis. É um ser adaptável. Ele consegue se socializar, desde com seres animados a seres inanimados, com coisas a pessoas. Então, o povo dentro do cativeiro, passou-se muito tempo, o povo foi crescendo lá dentro, foi sendo protegido pelos 4 reis que passaram por lá. Lógico, para que eles sobrevivessem fora da presença de Deus e diante da presença do inimigo, algum tipo de acordo precisava ser feito aí. Porque crente em desobediência, sobrevivendo, só tendo um tipo de permissão de Deus, no sentido não de que Deus disse faça, mas Deus dizer, já que você fez, certo? Vou permitir para ver onde você vai chegar com isso, tá? E o povo estava lá nesse cativeiro, não querendo mais voltar para casa, não querendo mais reconstruir o templo, não querendo mais reconstruir a terra. E sem deixar passar aqui que todos esses planos aqui eram planos de Deus, viu? Não eram planos dos homens. Veja o que Jeremias disse, Deus dizendo para ele, eu é quem sei, os planos que eu tenho, disse o Senhor, a respeito de vós. Então o fato de voltar para casa, de reconstruir o templo e reconstruir Jerusalém, não era plano de homem nenhum, não. Então o plano de Deus tirar você desse cativeiro é plano dele, não é seu e nem meu. Certo? O que Deus fará na sua vida, tirando você e eu deste tempo de crise, é plano de Deus. E Deus não falha dos seus planos. Deus não promete para que 100% das pessoas venham se desviar disso e quando Deus for cumprir, quem é que vem voltar? Quem é que volta para casa? Não. Você vê que Deus levantou logo seus instrumentos, né, para usar como despertamento. Então, o cativeiro durou 70 anos, como nós falamos aqui, e embora alguns durante o exílio tenham desfrutado da oportunidade de certos destaques, como o próprio Daniel, como o próprio Neemias, como o próprio Esdras, nesse tempo, né, tiveram um certo destaque aí, certo? Nem todos foram assim. Entendeu? Ou seja, como está escrito, embora alguns destes tenham destacados, e seus amigos também tiveram esse destaque, havia uma necessidade urgente
de uma renovação espiritual, moral, espiritual e material. Então o que a gente percebe nesse primeiro tópico aqui da nossa lição? Que o despertamento ele emana do próprio Deus. Por ser um mistério e por ser um milagre, certo? As coisas humanas não podem ser explicadas, mas de Deus não. O evento é o vento, como está escrito, sopra onde quer, né? E esse despertamento, dada a ilustração do vento, mostra uma parte sentida, porém não vista de uma forma ocorrente, né? Mas cumprida. Ou seja, o avivamento não é uma coisa materialista, é uma coisa que vem de fora, porém de cima, e que age, certo? Exteriormente, porém internamente. Isso é a ideia do avivamento espiritual, certo? A roupa não traduz avivamento espiritual. Ou seja, não é porque eu vou colocar aquela roupa longa ou coisa parecida que vai me dizer este crente é um avivado, é um despertado espiritualmente. Porém, a ausência da justiça nas vestes, ela traduz para mim uma falsa compreensão ou identificação de um verdadeiro despertamento. Então não vá nessa besteira de que você pode usar o que bem quer, que o que Deus quer é o seu coração, é a sua alma. Alguém com um coração justo diante de Deus, íntegro diante de Deus, ele vai revelar no seu exterior, no seu corpo, nos seus olhos, certo? Nos seus membros, uma modéstia, uma santificação, né? Uma característica de pessoas decentemente bem vestidas e não prostitutamente aplausível ou oferecida, despertando lascívia ou coisa parecida. Então isso é a característica de um crente despertado. Um crente despertado espiritualmente, ele começa a olhar para o seu corpo e ver que não deve mais usar aquilo, não deve mais estar com aquilo, não deve mais fazer certas práticas. Por quê? Porque dentro dele ele já teve uma percepção que há uma imundícia fora dele. E quando se percebe dentro que está imundo fora e limpa fora, é porque dentro já está todos os ingredientes instalados, todos os dispositivos, todos os aplicativos instalados para que possa operar fora, certo? E manifestar assim uma vida de uma verdadeira mudança espiritual. Entendeu? Então, o que a gente entende aqui? Que nesse primeiro tópico, o avivamento ele é algo que vem de Deus, ele emana do próprio Deus, certo? Ele vem de Deus. Segundo, as finalidades do despertamento. A gente viu aqui que essa necessidade do despertamento espiritual, isso é presente na vida de todos nós. Por mais posição destacada que viemos a ter, eleitos, chamados, vocacionados, por mais posição eclesiástica, espiritual que se venha a ter, o avivamento é uma necessidade, gente. Porque ele é um tipo de antibiótico permanente. O avivamento é um tipo de antibiótico que ele é permanente. Ele não dura 7 dias, ele não dura 15 dias. É uma coisa que tem que se tomar para as inflamações do pecado, da sonolência, da indiferença, do comodismo, certo? Eles venham ser controlados, certo? O despertar e o avivamento espiritual, ele não anula as possibilidades de uma enfermidade espiritual, não. Só que ele controla, tá? Ele mantém ali enclausurado toda a ação que venha te levar a uma recaída para uma situação de negatividade. Então, algumas coisas se viram dentro do cativeiro necessária para que apontasse que estava tendo uma necessidade de avivamento ou de despertamento. 3 coisas aqui foram fundamentais para que o povo percebesse, Daniel principalmente percebesse no povo que estava acontecendo. E como os textos são baseados em Esdras e Neemias, certo? O que caracteriza Esdras aqui? Um posicionamento de espiritualidade. O que caracteriza Neemias aqui? Um posicionamento de sabedoria. O que caracteriza Daniel na lição passada? Um posicionamento de inteligência emocional, espiritual, certo? E inteligência mental, certo? Isso caracteriza muito o ministério de Daniel. Então, primeira razão que mostrou que o avivamento estava tendo uma necessidade, ou despertamento espiritual era uma necessidade ali, era a ausência. A ausência significa
um tempo ou uma situação de impedimento ou de inexistência sobre alguma coisa, tá? Então isso significa ausência, ou seja, algo que é real, mas não é presente, ou não está presente. Pronto. Então, o que mostrava como uma grande necessidade do povo ali naquele momento? Uma necessidade de despertamento espiritual. Primeiro, a ausência de entusiasmo. Por estarem detidos em Babilônia, os judeus exilados tinham perdido o fervor espiritual. Tinham perdido. Então, quando eles perderam esse fervor, esse fogo, que não é o pular, que não é o gritar, esse fogo não é o falar em línguas estranhas, esse fogo não é o pular, não é o gritar, não, tá? Quando o povo tinha perdido esse fervor, primeiro, esse fervor tem três cernes. Primeiro, é a compreensão da visão de Deus. Segundo, é o entendimento das promessas de Deus. Terceiro, certo? É a conformação, certo? Com as práticas espirituais de Deus. Perdeu-se isso, precisa ser despertado, gente. Tem gente que perdeu, certo? Perdeu a visão das promessas de Deus, da palavra que Deus tem dado, da própria palavra escrita. Tem gente que perdeu a compreensão das promessas de Deus, certo? E as práticas cristãs, nesse tempo de crise, muitas delas têm sido deixadas para trás. Tem se vivido práticas contrárias, muitas vezes, dentro desse tempo de crise, certo? E que por estar dando aparentemente certo, eu já vi pessoas dizerem, lamentavelmente, isso na minha visão, e eu procuro extrair esse conceito da própria Bíblia, que nós não devemos ter essa pressa de voltar para o templo, né? De voltar para... Vocês não estão cultuando em casa? Nós estamos em casa, nós estamos cultuando, estamos orando. Esse alguém precisa aprender. Esse alguém precisa reconhecer a visão de Deus, que Deus não trabalha com pressa, mas Deus trabalha com diligência. E quando a gente é diligente, é entender que o tempo é de crise, de cativeiro e de ausência, deve-se buscar um despertamento. E um dos despertamentos que a gente tem que buscar aqui, eu vejo nele 3 despertamentos que a gente tem que buscar nesse tempo de crise, é um despertamento pessoal, né? É o despertamento que ocorre em nós. Segundo, é um despertamento comunitário. É um despertamento em que traga uma espécie de sociedade conjunta a todos entenderem ou estarem na mesma visão, porque muitas vezes um pensa uma coisa, outros dizem não, né? E um outro avivamento que a gente vê é o avivamento templário, ou seja, o que seria isso? É o culto congregacional a partir do templo, entendeu? Então, a gente percebe aqui que no povo havia uma necessidade de avivamento, de despertamento. Por quê? Porque havia uma ausência de entusiasmo. O fervor espiritual havia sido negligenciado. As práticas que precisavam ser conservadas pelos servos de Deus estavam sem vontade de fazer. Esses cativeiros, perde-se a vontade de pregar, perde-se a vontade de cantar, perde-se a vontade de orar, vai se perdendo a vontade de estar presente um com o outro, vai se perdendo a vontade de falar um com o outro. O povo estava todo mundo ali, como que dissesse, para que voltar para Jerusalém? Se aqui a gente tem o que comer, o que beber, o que vestir, certo? Mas aí um levantava e dizia, mas os cânticos de Sião, como é que a gente vai cantar? Aqueles que entendiam a importância, né, do templo. Mas como é que a gente vai estar em conjunto, em sociedade, dentro do templo, cantando os belos hinos de Sião? Né? Esses ainda tinham aquela visão do tempo de antes, certo? E foi aí que Deus desperta esses homens para trazer essa realidade desse despertamento aqui. A gente percebe que a falta do entusiasmo, portanto, aponta a necessidade de um despertamento espiritual. Quando se perde o prazer de adorar a Deus, quando não há alegria de contribuir na obra, são sinais de esfriamento espiritual, certo? A adoração e a contribuição junto com a congregação, o ato congregacional, são elementos que compõem a nossa crença, a nossa fé comunitária, gente. A contribuição, desde a contribuição para a manutenção do templo, desde a contribuição para a subsistência do próximo, certo?
Isso tudo gera um aspecto para que a gente entenda que nós estamos despertados. Tem muita gente que perdeu o despertamento para contribuir, por dar ouvidos a doutrinas e dizer que tais práticas não correspondem mais ao cristianismo, certo? Mas sim ao povo judeu, tem deixado de realizar práticas que são para nosso tempo, são para nossas vidas, e aí gera esse esfriamento espiritual. Uma outra situação que aponta essa necessidade de avivamento é a ausência do lugar da adoração. O povo estava não mais entusiasmado, o esfriamento bateu. O povo não tinha ânimo mais para cantar, para cultuar. Havia as sinagogas, que eram tendas armadas dentro de Babilônia, para que pudesse ser ensinado os princípios da religião babilônica. Havia tudo isso. O povo, muitos deles se envolveram com essas práticas e passaram a cultuar a doutrina de demônios, certo? Mas os íntegros sabiam que mesmo não estando dentro do templo, mesmo não estando na sua casa, dentro da sua cidade, eles estavam debaixo de promessas. Os íntegros, os crentes daquela época, dentro do cativeiro, sabiam: eu não estou na minha congregação, mas eu não perdi a visão dela não. Eu não estou no culto, na presença do meu pastor, ouvindo a doutrina da palavra, mas eu não me desviei do que eu tenho aprendido. Eu não deixei as práticas cristãs e nem esfriei no fervor do calor humano em sentir a preocupação, o cuidado com os meus irmãos. Foi o que o povo aconteceu com eles dentro do cativeiro. Então, uma outra coisa que apontava para a necessidade do despertamento dos judeus era a ausência do lugar da adoração. O lugar que tinha a centralidade da verdadeira adoração, símbolo da religiosidade judaica, tinha sido destruído, que era o templo, né? Eles não estavam no lugar da adoração. E permanecia assim. No passado, alguns judeus haviam perdido o valor de estar no templo, certo? Apresentando muitas vezes apenas o cumprir um ritual. Mas em essência da verdadeira adoração espiritual, uma das primeiras ações de Deus para a nação foi a reedificação da casa, resgatando o desejo por causa da casa do Senhor. Você percebe, você nota aí que o povo estava dentro do templo, mas não estava valorizando o templo. Era uma adoração ritualista, eram conceitos de identificação sem moralidade espiritual, muitas vezes profanando o próprio altar, e quando saíram do templo, certo? Não sentiram saudades. Sabe quem é que não tem saudade da congregação? É quem não prestava um verdadeiro culto congregacional. E aqui eu não estou falando de prédio, eu estou falando de conjunto, eu estou falando de conjunção, de comunitariedade, eu estou falando de socialismo, sociedade, certo? Aquilo que nos traz um exercício de fé mútua, de auxílio de fé, certo? E isso, note que os judeus tinham profanado já o culto, todo mundo estava cultuando de forma sem futuro. Aí Deus leva-os para o cativeiro e eles não sentiram saudades, pelo menos muitos deles não sentiram, a maioria. Por quê? Porque enquanto estavam no templo, não honraram o templo. E só se sente saudade de algo ou de alguém quando a gente gosta, né? Só se sente saudade de fazer uma coisa quando o que a gente estava fazendo trazia prazer, né? Aí a gente se movimenta, aí a gente se revolta, se indigna, aí a gente traça plano, traça tudo para voltar, né? E assim, mas quando a gente não tem muito prazer naquilo que fazia, se até agradece, né? Aí começa com as desculpas que os judeus apresentaram dentro de Babilônia. Não, porque já não tinha mais, certo? Os utensílios já estão todos aqui, Nabucodonosor trouxe para cá, então a gente pode realizar o culto aqui, tá? Não, a gente tem a Bíblia aqui, a gente tem livros para poder estudar, a gente tem a palavra à nossa disposição, a gente é crente aqui, quando na verdade, gente, isso não existe, né? Então, a ausência do lugar da adoração trouxe um esfriamento espiritual. Você perceba isso. Você estando ausente do lugar
onde Deus estabeleceu para realizar certas práticas, nós, se não cuidarmos em nos preservar, em buscar com grande tristeza retornarmos a este lugar, vamos terminar, certo? Num período caótico de esfriamento espiritual. Viu? Porque Deus desde o princípio disse, vocês vão voltar para esse templo, para essa casa, entendeu? Então, um outro apontamento é a ausência da moralidade. Os que viviam em Jerusalém estavam passando por inúmeras privações, viviam em uma cidade total ruína, né? Viam a sua cidade e não havia segurança, visto que os muros continuavam derrubados. Então a moralidade do povo estava aquém. Quem olhava dizia, olha a casa do crente como está. Olha a cidade do crente como está, do judeu. Olha tudo queimado, olha o que o inimigo fez. Então eles caíram num descrédito terrível, que só Deus tinha uma compreensão. E talvez você nesses dias esteja passando por momentos em que as pessoas possam estar olhando como olhou para Jesus. E aí, Nazareno, judeu, curou tanta gente, por que não cura a ti mesmo? Desce da cruz, salva, sai daí. E Jesus manteve silêncio, por quê? Porque Jesus sabia 3 coisas. De onde tinha vindo, ele disse. O que ele veio fazer e para onde ele ia. Jesus tinha essas 3 convicções. Ele disse, eu vim do Pai, vim para fazer a vontade do Pai e eu vou para onde está o Pai. Então Jesus não deu respostas a questões infundadas, certo? Por quê? Porque essa situação aqui que se levantou no meio do povo, certo? Questionando, né? Caíram em uma desmoralização. O povo judeu estava desmoralizado, gente. Quantas vezes nós somos assim? Passamos por situações em que a gente olha e diz, Jesus, o que vão dizer? O que o povo lá fora está olhando para a minha vida, para a minha casa? Certo? E eu estou falando dos fiéis. Certo? Daniel orava amarguradamente, tristemente, por entender que a moralidade dos judeus estava em descrédito. As nações estavam batendo palma para a Babilônia. Embora não entendendo o plano de Deus, mas as nações estavam batendo palma, dizendo, está aí, ó, o que vale a pena? Cadê o templo? Olha o templo como está. Olha a igreja como está. Cadê os cultos, os hinos? Cadê os louvores? Cadê as festas da igreja? Isso não é desmoralidade? É lógico, o descrédito, tá? Ainda vem as leis civis que determinam o tempo de cultuar, que ainda vem determinando quando é e quando não é. Vem uma praga, uma peste e vem manipulando, dizendo, não, você fica, só vai quando passar. Então quer dizer, isso é desmoralidade. A moralidade dos judeus dentro do cativeiro estava sendo sentida por aqueles que permaneciam fiéis. Dizendo, Jesus, Daniel orava olhando para aquele templo e dizia, o povo está cativo. Neemias orava na casa de Artaxerxes, servindo vinho na mão de Artaxerxes, com o seu semblante decaído e descaído de tristeza, a ponto do rei ter um discernimento espiritual. O rei disse, Neemias, você está triste. Ele tenta esconder, o rei só faltou dizer, mas Deus me revela. E na verdade era Deus revelando para ele, quando ele disse, Neemias, a tua tristeza não é tristeza de corpo, de lágrimas, é de coração, é de alma. Isso dentro de uma língua hebraica é discernimento de estado espiritual. Deus deu discernimento, certo, a Artaxerxes e disse, por que está triste assim o teu coração? Porque Deus, só faltou dizer, Deus me revela o que está no teu coração. Então, certo, essa desmoralização foi sentida por Neemias, certo? Essa desmoralização foi sentida por Esdras, quando tentou de algum jeito estabelecer dentro de sinagogas diferentes dentro de Babilônia, para não misturar o povo com aquele povo nos seus cultos, para tentar tirar o povo daquele meio. Gente, e nós como cristãos no dia de hoje, parece que a gente está se sentindo muito bem, quando na verdade a nossa moralidade cristã simbólica, que é o templo, pessoas passam e dizem, olha aí, certo? Olha ali. Mas Deus tem resposta, porque assim como o povo judeu foi tirado de Judá, Jerusalém, e levado cativo com uma promessa
não de homem, mas feita por Deus. Com planos, não de homem, mas plano de Deus. Certo? Com instrumentalidades, não de homens, mas de Deus. Desde instrumentos crentes a não crentes. Tratando-se do próprio Dario, que se converteu dentro daquele cativeiro. Se tratando do próprio Ciro, certo? Que veio como instrumento de liberdade. Do outro lado, se tratando de Daniel, Esdras, Neemias, se tratando de Ananias, Misael e Azarias, instrumentos de Deus. Para quê? Para cumprir o que Deus havia estabelecido. Assim como aconteceu naqueles dias, está acontecendo também hoje. Deus tem as suas instrumentalidades. Você é uma, eu sou outra, cremos assim, certo? Para nos prevalecer, atentando para a moralidade cristã da nossa vida, com relação ao que outros possam estar dizendo. Novamente digo, Daniel olhava e dizia: Senhor, a nossa cidade está destruída. Ele podia dizer: a gente fica por aqui mesmo, então tudo bem aqui. Neemias lá dizia: os muros, Senhor. Daniel dizia: o povo está cativo. Chorava. Ele podia dizer: não, a gente tem tudo aqui, tem do bom e do melhor dentro de Babilônia. Se Neemias, dentro do reino de Artaxerxes, clamava todo dia quando servia o rei, clamava pelos muros da cidade sendo destruídos, porque quem passava por lá, certo? Quem passava por lá, olhava aquele templo e dizia: um dia aqui teve aniversário de conjunto, um dia aqui teve festa, um dia aqui teve banquete, pessoas se converteram aqui dentro. Teve alegria do Senhor aqui dentro. Gente amargurada de espírito buscou socorro aqui dentro. Mas olha só como está hoje. Pessoas pensam isso. Pessoas sentem, uns sentem tristeza porque gostaria de buscar socorro lá. Outros sentem prazer porque não está tendo mais aquela zoada, não está tendo mais aquele barulho. Agora estão sentindo falta do barulho muitos. Certo? Agora estão sentindo falta do socorro, né? Então, gente, e do outro lado, Esdras estava lamentando, triste, porque os cultos já não mais existiam. Deus levanta esses homens para orar. Um ora pelo povo, Daniel, triste. Outro ora pelos muros da cidade. Outro ora pela espiritualidade do templo. 3 homens foram levantados por isso, debaixo de uma intercessão de 3 homens. Ananias, Misael e Azarias, que tentaram botar até dentro do fogo, mas só serviu para converter quem jogou ele lá dentro, certo? Então olha como Deus trabalha, né? Olha o cenário que Deus montou. Estava lá Ezequiel, além do próprio Daniel lá dentro, Jeremias lá fora, Ezequiel na porta do templo. Para quem não sabe, todo o ministério de mais de 20 anos de Ezequiel foi todo na porta do templo. Ali, recebendo visões, recebendo revelações de Deus na porta daquele templo. Aí Deus levanta profetas fora do cativeiro, Ezequiel, levanta o próprio Jeremias, certo? Levanta o próprio contemporâneo Miqueias, certo? Outros dessa natureza. Lá dentro, Deus levanta o próprio Daniel como profeta lá dentro, o próprio Jeremias escrevendo lá para dentro, certo? Depois do cativeiro, Deus levanta Ageu, Deus levanta Malaquias, Deus levanta Zacarias, certo? Tudo para quê? Para que o cenário da promessa de Deus fosse cumprida e executada com vitória. E assim será na minha e na sua vida, crente, certo? Então, gente, nós entendemos que a restauração espiritual de Israel foi uma necessidade, certo? Foi uma realidade e foi algo assim imposto por Deus, pelo próprio Deus, a ser buscada. Deus cumpre suas promessas. Deus cumpre as suas gloriosas promessas. O despertamento, o passo para buscar um despertamento espiritual, a oração. Não há uma busca de um despertamento sem oração, né? Ao saber que Anani ou Anani, que era um falso profeta dentro do cativeiro, e só o que tem é hoje, certo? Que estava lá em Jerusalém, bem como os demais judeus, Neemias se pôs a buscar o Senhor em oração. Por quê? Porque tinha um falso profeta lá dentro de Jerusalém, dentro do cativeiro babilônico, dizendo: não precisa vocês acreditarem nessa promessa de Deus, não. Aí Jeremias escreve uma carta para lá,
para ninguém acreditar nesse falso profeta. Neemias ora de dentro do seu trabalho para que Deus repreendesse esse falso profeta, certo? Que estava lá querendo tirar a visão do povo. E só o que tem é isso hoje, né? Certo? Então, em oração, Neemias orou, adorou ao Senhor, lembrou-se da sua benignidade. Neemias 1,5. Confessou seus pecados, bem como os da sua nação. Neemias, viu? Certo? E fez menção das promessas divinas. Pediu ao Senhor que atendesse a sua oração e lhe fizesse prosperar e lhe desse graça perante o rei. Neemias, entendendo a aflição que estava acontecendo, com o afrontamento que o povo estava recebendo lá no cativeiro e o esfriamento, Neemias orou, confessou seus pecados, confessou o pecado do povo, pediu a Deus que desse graça diante das autoridades, para que quando fosse interceder pelo seu povo, Deus lhe desse vitória. Olha só o que Neemias fez. Neemias disse: Senhor, eu vou diante do governador. Tá? Deus está falando, né? Senhor, me dá graça, eu confesso o meu erro. Estou nessa crise aqui, porque certamente a tua igreja não foi responsável como deveria ser, nem com o culto, lugar de adoração, nem com a sua própria cidade e país como deveria ser. A tua igreja foi negligente ao ver o seu país mergulhado em desgraça e ao invés de clamarem todos em uma unidade, viveram em brigas de partidos, viveram se engalfiando, se martirizando ou se martelando, entendendo que os pentecostais é o que são certos, que os ortodoxos é o que estão corretos, que os tradicionais é o que tem a verdade, que os reformadores é quem tem a forma certa de pregar, ao invés de olhar para uma nação que vinha prenunciando uma desgraça, ao invés de todo cair em oração, confessando os pecados, não, foram viver de atividades, né, que mais causava divisão do que unidade. Deus permitiu que todo mundo saísse do lugar onde todo mundo deveria estar junto. O único lugar onde todo mundo está junto é o templo. Aqui eu estou aqui, você está aí. Agora nem visitar mais pode, né? Devido ao vírus. Mas o único lugar em que todo mundo estava junto era aí. Agora você sabe quem é que está se juntando? O descrente. Eles estão se juntando onde eles bem querem. É nas ruas. Já que não pode ir em certos lugares, certo? Já há uma reabertura de bares para se juntarem. E eu vejo Neemias aqui confessando o pecado do povo e dizendo: Senhor, me dá graça para que eu entre na presença do rei, do governador, e eu fale da minha causa. Mas menino, antes de Neemias falar, o rei falou primeiro. Antes de Neemias dizer uma palavra, o rei já disse: Neemias, eu estou vendo que você está triste. Neemias quis ir por ali, o rei disse: não, essa tristeza aí não é comum não. Me diga, era já Deus trabalhando, né? Mas você vê pessoas tão apáticas, espiritualmente falando, se escondendo por trás de um cuidado, vamos dizer assim, remediativo, que ao invés de pelo menos mostrar e dizer: eu estou aqui, estamos nos representando aqui, muitas vezes cai no esfriamento. E Neemias não se conformou com isso não. Eu não estou dizendo aqui com o exacerbado descontrole de expor a integridade física da saúde, não. E se aventurar num templo, não. Porque eu também não sou de acordo, isso não. Tá? Nesse tempo de muita prudência, isso não é bom. Isso não é agradável, certo? Prudentemente falando. Mas o esfriamento, a indiferença, certo? De ir à presença de autoridades, como Neemias pediu a Deus que desse graça quando ele fosse diante de Artaxerxes, certo? Aí é preciso ser feito. Aí é preciso mobilidade, né? Então Neemias orou, Neemias jejuou, um outro recurso espiritual, e Neemias confiou em Deus, certo? Para ir à presença do rei, certo? E Neemias prontificou-se ir a Jerusalém. Tem 4 atitudes aqui que Neemias orou a Deus, ou que Neemias entendeu que era necessária para produzir um despertamento. Primeiro, a oração. Segundo,
o jejum. Terceiro, a confiança em Deus. E quarto, a disposição em voltar para o lugar onde estava. Neemias, ele se prontificou a ir a Jerusalém. Quando o rei Artaxerxes percebeu que o semblante dele era triste, certo? Perguntou a razão de sua tristeza. E quando Neemias relatou ao rei o motivo pelo qual ele estava triste, o rei perguntou: o que você me pede agora, Neemias? Olha só, quando Neemias disse o motivo da tristeza, que era a sua cidade destruída, a moralidade que representava os muros, a espiritualidade que representava o templo, certo? A dignidade e a identidade humana cristã, vamos colocar aqui, que representava o povo, estava tudo destruída. Neemias olha e quando o rei pergunta o que ele quer: o que você me pede, Neemias? Me diga, o que você quer que eu faça? E diz o texto: e Neemias orou a Deus. Olha só, antes da resposta de Neemias, se ele orou a Deus para levá-lo com sucesso na presença do rei, agora ele também orou a Deus para responder. Ele orou ao rei quando o rei disse: o que você quer que eu faça? Neemias ora a Deus e diz: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito na tua presença, eu te peço que me envie ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu reedifique. Neemias nos ensina que em meio à crise não basta orar, é preciso agir, gente. Não basta só orar, é preciso agir. O mundo está agindo da forma dele. O mundo está apelando da forma dele. E nós cristãos dentro desse cativeiro, a gente não basta só clamar, que clamar já está sendo quase nada, certo? Precisa agir. Agir. E ele disse, apesar de estar em uma situação bastante confortável, pois ele era copeiro do rei, né? Neemias, ele se dispunha, certo? E desejava o avivamento, desejava buscar, mas como Neemias tomar uma postura de ir em busca desse despertamento espiritual. Neemias, Esdras e Daniel tinham vidas que não eram para estar em busca de orar por despertamento espiritual. Mas como dissemos na lição passada, eles estavam buscando despertamento espiritual para duas coisas. Primeiro, pelo povo que estava cativo em Babilônia, que estava frio, entregue, vendido à Babilônia. Segundo, pelo ambiente físico que pertencia a Deus e não ao povo, que era o templo, os muros e a cidade. Isso tudo era moralidade, espiritualidade, certo? E humanidade como identidade de Deus. E Neemias estava clamando por isso. E quais são os resultados de um despertamento espiritual? Primeiro, um genuíno avivamento que produz uma mudança de vida. O despertamento espiritual produz um verdadeiro avivamento que produz uma mudança de vida. Segundo, um avivamento que ilumina a mente, a razão, com a palavra e com o Espírito. Terceiro, um genuíno avivamento, um verdadeiro avivamento, despertamento espiritual, que produz frutos do Espírito. Quarto, um despertamento espiritual que abrange todo o ser do homem. Eu paro aqui para dizer um breve relato, aqui eu termino, que um certo conferencista pregando, ele disse que não basta você sair de um culto curado, você tem que sair do culto completo. Às vezes você sai curado, mas sai incompleto do que Deus quer. É melhor a gente estar diante de uma situação, mas sair completo. E o que é estar completo, gente? É estar pleno da presença de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas, solucionadas, resolvidas. E o despertamento espiritual, ele abrange todo o ser, na moralidade, na espiritualidade e na materialidade. Não existe um despertamento espiritual só para a oração e para o evangelismo, não. Que despertamento espiritual é esse? Que o pastor da igreja faz uma convocação para que a gente esteja no evangelismo, coisa parecida, aí a gente não está ninguém.
Mas se o pastor faz uma convocação, por exemplo, para uma campanha de oração, tá lá todo mundo. Eu quero saber que despertamento espiritual é esse. Despertamento espiritual, ele abrange todo o ser, certo? Conforme está escrito em Jeremias 31, do capítulo versículo 31 a 33, como está escrito em Ezequiel 26, 25 a 28 e 1 Tessalonicenses 5, 23. Certo? Abrange todo o ser, a espiritualidade, a materialidade e a moralidade. Não existe um despertamento espiritual que te faz se vestir bem dentro do templo e te faz se vestir com nudez fora dele. Não existe um despertamento espiritual verdadeiro que faz você falar como crente dentro da igreja e fora dele é um verdadeiro ímpio nas suas palavras. Que despertamento espiritual é esse? O despertamento espiritual, ele abrange todo o ser. Ele te faz se vestir bem dentro de casa, quando só você e sua esposa estão vendo. Ele te faz se vestir bem dentro do templo, quando o pastor da igreja está vendo, o teu líder. E faz te vestir bem dentro de um ônibus, dentro de uma loja, no meio da rua. Até nos momentos de lazer, o despertamento espiritual te faz se vestir decentemente. Viu? Certo? Eu não sei que história é essa de crente em praia de fio dental. Não sei que despertamento espiritual é esse, que crente vai a uma praia, não é proibido, o crente é uma praia, certo? Mas os trajes de um cristão numa praia, é preciso ele estar de fio dental? É preciso ele estar debruçado numa areia e todo mundo que passa olha e diz, mas ele não é crente? Presta atenção, crente. O despertamento espiritual, ele abrange todo o ser. Ele traz uma compreensão moral do corpo e do entendimento. Ele traz uma compreensão moral, certo? Não é usando topzinho pela rua, não é usando shortzinho curto no meio da rua, isso é desmoralização, certo? Isso não é despertamento espiritual, isso não é traje condecoroso, isso não é traje decoroso, no sentido da legalidade benéfica da palavra, certo? Então o despertamento espiritual buscado por Daniel, por Esdras, por Neemias, ele grita no nosso coração até hoje, para a gente buscar a moralidade, não se trajar como os babilônicos, e não comer as comidas dos babilônicos, e não cultuar como os babilônicos, e não agir com conformismo, conforme os babilônicos faziam, certo? Então o despertamento espiritual, ele abrange todo o ser. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, certo? Olha o que está escrito, eu vou ler esse texto para você ver. 1 Tessalonicenses 5, 23, olha como é que Paulo ensina aqui nesse texto para a gente terminar, certo? Então preste bem atenção, que não existe um despertamento espiritual para falar em línguas estranhas e não ser capaz de fazer com que o crente tenha palavras de edificação para o seu próximo. Que despertamento é esse? Não existe um despertamento espiritual que me leve só ao evangelismo e não me leve à prática da oração. Que despertamento é esse? Não existe. 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha o que está escrito aqui. Deixa eu ler aqui para a gente encerrar com esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo... Deixa eu ver se o texto é esse aqui que a gente colocou. Certo? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5, 23. Está escrito assim. E o mesmo Deus de paz, santifique a vocês em tudo, certo? Em todo o vosso espírito, alma e corpo, certo? Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? O mesmo Deus conserve o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma conservados em tudo, para a vinda do nosso Senhor. Preste atenção, despertamento espiritual é um milagre de Deus. Só Deus pode fazer. Eu concluo essa lição conforme o autor da revista, ele escreve como espécie de conclusão, certo? Ele trata dessa seguinte conceito, né? Vamos entender aqui. Ele diz assim, em primeiro lugar, é necessário voltar às Sagradas Escrituras, certo? E é necessário voltar aos princípios das Escrituras. Nesse ponto deve cair por terra
as nossas conveniências, comodidades, e somente a vontade de Deus é que deve interessar. Certo? Notemos o grande avivamento que houve com estes homens e que nos traz hoje essa grande realidade de que avivamento, certo, é um ato fundamental e de quebrantamento. Conclusão: mesmo vivendo em dias difíceis e numa sociedade corrompida pelo pecado, busquemos uma sincera e poderosa renovação do Senhor para as nossas vidas, pois o pleno avivamento é possível e real. Fica com esse pensamento, com essa ideia. O despertamento espiritual, ele é pleno, ele é para todo o ser e para todas as práticas, certo? Não é para uma prática aqui e a outra não. Se o crente é despertado espiritualmente, ele é despertado a voltar à sua terra, ele é despertado a reconstruir o templo e ele é despertado para restaurar o culto. Não é para voltar e ficar sem construir como quiseram fazer. 14 anos passaram sem construir nada, embargaram a obra. Foi preciso Ageu se levantar, chamar a atenção do povo, porque o povo foi despertado para voltar, mas não foi despertado para fazer o que tinha que fazer quando voltasse. Então o despertamento é pleno, gente, é completo. É para o corpo, é para a alma, é para o espírito. É para o espírito, é para a alma e para o corpo. Então cuidemos nós dessa visão espiritual, entendendo que despertamento espiritual é um milagre. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa igreja, a igreja do Senhor, certo? Saudação a todos vocês, saudar com alegria ao meu pastor Raimundo Nonato da Silva, pastor da minha igreja, da minha congregação, Golândia 1, saudar a todos vocês, coordenador do nosso setor, pastor Gabriel, todos os nossos obreiros de nossa congregação, crianças, jovens, senhores e senhoras, sejam abraçados pela causa do Mestre, sejam abraçados, certo, por esse que vos fala, irmão José Newton Silva. Até o próximo domingo com a nossa terceira lição da nossa EBD aqui no nosso Facebook. Que Deus abençoe, até lá, se Deus assim nos permitir.